Começa agora mais uma edição do Contracapa, um programa que visa valorizar a cultura mineira, os escritores e escritoras de Minas e suas obras. Hoje nós estamos aqui com o Jacques Fuchs. Jacques, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer falar com o pessoal e com você. Ok. Eu sou o tio Flávio e vou conduzir esse programa aqui com vocês hoje. Mas antes, eu vou apresentá-lo já. Eu queria falar para vocês que, para nos acompanhar, vocês podem acessar as plataformas digitais do jornal Hoje em Dia e também a TV Promove, no canal 12 da Claro TV. E olha, nós também estamos na Rádio Web Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba. Estamos também lá na Cidade FM de Corinto e Eldorado de Sete Lagoas, ou seja, estamos presentes em várias mídias, você pode nos ouvir, nos assistir, para poder saber sobre a literatura mineira e esse tanto de riqueza que nós temos. E aí a gente vai agora falar sobre o Jacques. O Jacques tem um currículo muito legal porque é bem eclético, bem diferenciado. Ele é formado, é graduado em matemática, né, com mestrado em ciências da computação, mas ele foi fazer um doutorado em literatura pela UFMG e tem também pela Universidade de Lille, lá na França, e um pós-doutorado pela Unicamp. Ele foi pesquisador na Universidade de Harvard de 2012 a 2014 e autor de 16 livros, se não saiu nenhum da semana passada para hoje. Nós vamos falar sobre alguns livros dele, mas eu vou citar alguns aqui, que é a Antiterapias, que é vencedor do Prêmio São Paulo. O Prêmio São Paulo é um dos prêmios, é um prêmio bem importante, né? Ele é um prêmio que, além de pagar bem... É o que paga melhor no Brasil, na verdade. Mas é um prêmio de bastante reconhecimento, né? Exatamente. O Meshugá, que esse nome também, né, traduzido do hebraico para o português, significa louco, que é vencedor do Prêmio Manaus. Literatura e Matemática, olha só que interessante isso, que é vencedor do Prêmio CAPES e finalista do APCA. O Enigma do Infinito, que é do selo... Da Maralto. E finalista do Prêmio Jabuti. Também. As Coisas que Não Me Lembro, Sou. Esse aí é vencedor do Prêmio Finilige e finalista do Jabuti. Você anda no Jabuti demais, hein? Queria mais, queria agora ganhar um Jabuti, né? Não, mas eu quero que você e outros tantos mineiros, né, passem pelo Jabuti, mesmo que não o ganhem, mas que ganhem também, passem por lá mais vezes, né? Também tem o livro chamado Herança, o livro Nunca Vou Te Perdoar por Você Ter Me Obrigado a Te Esquecer e Dona Ivone Lara, O Sonho de Sambar e Encantar. Então são vários livros. A gente vai começar aqui com o Antiterapias, que eu queria que você falasse pra gente, me chamou muita atenção essa questão de falar sobre as perdas. O que o Antiterapias fala? Sobre o quê? Então, né, eu tinha começado essa minha carreira literária, na verdade, assim, desde quando eu era muito novo, eu gostava muito de ler, mas eu gostava também dessa mistura, né, das áreas, né? Eu brinco que quando eu era novo, né, eu queria ser astrofísico, eu queria ser matemático, eu queria ser escritor, eu queria ser astrônomo, eu queria ser arqueólogo, antropólogo, né? E eu só fui descobrir que eu poderia ser isso tudo na literatura, né? Então, eu adorava a literatura, mas adorava muito as ciências exatas também, né? E aí eu resolvi, não sabia que literatura podia ser uma profissão, podia me tornar escritor. Eu sempre brinco que quando eu era novo, eu achava que o Super-Homem, o Batman e o escritor estavam na mesma ordem de impossibilidade de sonhos, né? Então eu resolvi, na verdade, fazer engenharia. Eu comecei os meus estudos fazendo engenharia elétrica. Então você já tinha esse sonho de escritor pelo acesso à leitura mesmo? É um sonho muito Era uma coisa incipiente, escondida, né? Tá. E aí eu fiz engenharia elétrica e não me adaptei muito bem. Depois fui para matemática também, não gostei muito. Depois fiz ainda um mestrado em filosofia, depois em computação. E aí quando eu fui para estudar formalmente literatura, eu me apaixonei, né? Eu brinco que eu fiz aquele voto de pobreza, né? Porque eu saí da computação e fui para a literatura, né? Mas enfim, aí eu fiz o meu doutorado na UFMG e na França, né? Eu fiz uma cotutela e acabou que minha tese ganhou o prêmio da melhor tese no Brasil e na França. E aí, enfim, isso me deu uma motivação. E logo depois eu resolvi escrever o meu primeiro livro de ficção. Eu falei assim, bom,
com as ideias que eu tenho do meu doutorado, com as leituras que eu tenho, porque o doutorado é muito bom. Além de você, né, defender uma tese, que no meu caso foi justamente essa mistura entre literatura e matemática, você também desenvolve, pesquisa, lê muito, né? Então, com essas ideias que foram nascendo dentro de mim, que já estavam lá, e também com essa ideia que, né, teve um boom na literatura que é chamado de autoficção, que é você, né, a partir dos seus momentos, a partir das suas histórias, a partir das suas leituras, você construir talvez um livro de memórias, mas as memórias nem sempre são 100% verdadeiras. Entendi. Eu fui escrever... Ela não precisa ser genuinamente, né, escrita como foi. Então a autoficção é contar um pouquinho de alguma coisa que você passou, colocando alguns dados ali que não são tão reais. Na verdade, a memória, quando a gente resgata algo da memória, essa memória sempre é fragmentada, sempre é falha, e ela sempre é, né, eu sempre digo que não é que você quer mentir, mas o que você quer fazer é juntar as peças de um quebra-cabeça que a sua memória já vai perdendo. Então, para você juntar essas peças, você precisa de um pouquinho de ficção. Então, a autoficção é justamente, não necessariamente você está querendo mentir, mas você quer juntar as peças né, desse quebra-cabeça que é a memória, com um pouquinho, né, com um temperinho de ficção. Legal. Então, foi justamente isso que eu me propus a fazer no meu primeiro livro de ficção, que foi esse Antiterapias. E aí eu resolvi contar um pouco da minha história, né? Mas, enfim, falando das minhas leituras, falando também das minhas inseguranças, e é muito interessante que cada capítulo desse Antiterapias é justamente as profissões que eu imaginei ser. Então, o primeiro capítulo se chama Astrofísico, depois tem o matemático, depois tem o escritor, depois tem o arqueólogo, o paleontólogo, o sambista, enfim. E aí eu escrevi esse livro também usando algumas ideias do meu doutorado, trazendo narrativas contemporâneas e clássicas, enfim, publiquei esse Antiterapias, né? Pois é, você fala de antiterapias, o que tem a ver esse título? Na verdade, a ideia, né, como eu sou também um estudante de psicanálise, um leitor de psicanálise, mais do que um estudante, eu sempre penso que quando você vai contar a sua história para um analista, enfim, você conta de uma forma, né? Mas quando você quer escrever sobre isso, a escrita tem uma estética, a escrita tem um trabalho, ela precisa ser algo artístico. Polido. Então, exatamente. Então, de alguma forma, quando você está num analista, você conta a sua história ou inventa a sua história, enfim, de uma forma. Mas quando você escreve, você tem todo esse componente artístico. Então, o nome Antiterapias não é que você é contra uma terapia, mas uma antiterapia que é, enfim, uma mistura das terapias, mas engrandecidas, artísticas, elaboradas de uma forma diferente, né? Acho que a literatura e o escritor é justamente isso, né? Essa capacidade de você voltar ao passado, de você tentar entender o que aconteceu, tentar, né, vasculhar, elaborar, discutir e aí você transformar isso em obra de arte, né? Que foi o que aconteceu com Antiterapias, né? Então esse livro é publicado, né? Eu me lembro que na época só minha mãe leu, né? Enfim. Hoje já teve mais gente? Hoje já teve mais gente, só que aí o que aconteceu... Sua mãe divulgou bem, hein? Não, na verdade não foi minha mãe, né? Na verdade foi justamente o prêmio, né? Que de repente... O prêmio ajuda muito nisso, né? De dar essa visibilidade também. Você era um escritor iniciante. Na verdade, eu nem me Dominava em escritor ainda. Né? Porque eu não tinha escrito um livro de crítica literária que tinha ganhado um prêmio importante, mas era uma crítica, né? Uma tese de doutorado. E aí, com o Antiterapias, de repente, né, você ganha um dos prêmios mais importantes, o mais valioso em termos financeiros, e aí no dia seguinte você está no Estadão, você está na Folha, você está dando entrevistas e as pessoas começam a se interessar, né? Isso em 2013, né? Acredito que se fosse hoje ainda, o boom ia ser muito maior, porque hoje a gente tem um alcance maior por causa das mídias sociais, né? Mas mesmo assim, foi a partir daí que eu falei, acho que dá para eu perseguir esse sonho de ser escritor. Pois é, você era uma criança, um adolescente que sonhava que escritor era do nível do Homem-Aranha, do Super-Homem, né? Era uma coisa inacessível às vezes. Isso. E aí você passa a ganhar um dos prêmios mais valorizados do país. Isso aí te ajudou muito nessa mudança de pensamento, de se tornar de fato um escritor?
Porque assim, às vezes as pessoas escrevem e não se assumem como escritores, né? Não, eu faço uns rabiscos. Ali foi um momento também, ou teve um processo desse reconhecimento, que você vem da academia também, né? Você ainda está na academia? Você ainda é professor universitário? Sou professor da Fundação Dom Cabral. Aham. Enfim, mas eu acho que eu estou mais com o pé na literatura do que na academia hoje em dia, porque hoje eu sou um professor da Fundação, mas mais de cursos de administração, de gestão, alguma coisa mais de liderança e né, essa minha pesquisa formal mesmo, acadêmica, que eu fiz é bem diferente. Nos meus pós-doutorados, agora eu uso isso tudo como ferramenta de ficção, né? O que é muito interessante também. Mas eu acho que sim, né? Eu acho que se eu não tivesse ganhado esse prêmio, né? Talvez esse desejo ainda de ser escritor ainda estivesse dentro de mim. Talvez eu não tivesse publicado tantos livros, né? Não tivesse ido para editoras grandes, a gente nunca sabe, né? Dos cis da vida. Mas eu acho que o prêmio foi fundamental para eu me reconhecer como escritor e também para uma certa... Porque o mundo literário, a literatura é um mundo muito difícil, né? Então... Enfim, a gente tem os leitores, a gente tem um livro que é jogado aí no mar, né? Eu sempre digo que a gente joga um livro no mar. Alguém pode pegar o livro, ler e espalhar. Alguém pode pegar o livro e afundar no mar. Então, guardar numa biblioteca e nunca lê-lo, né? Exatamente. Então, eu digo que é um trabalho constante. Eu já estou há mais de 10 anos nessa profissão, né? Com 16 livros publicados e mesmo assim todo dia eu tenho que acordar com vontade de trabalhar tanto na escrita quanto na divulgação, nos contatos com as editoras, enfim. Isso é meio cansativo, né? Para um escritor independente, você tem que fazer muitas coisas, de achar a editora, de fazer com que a editora acredite no seu projeto, mesmo tendo prêmios, uma carreira já, né, desenvolvida, é cansativo, né? Na verdade, assim, acho que todo escritor, né, é independente, né? Enfim, eu tenho as editoras que publicam meus livros, enfim, mas é sempre também, as editoras também, a não ser que você seja um grande superstar em qualquer coisa que você fale, as pessoas têm interesse em ouvir, mas mesmo as editoras que me publicam, tem temas de livros que eu escrevo que não são de interesse. Não estão interessadas neste momento. Neste momento. Então é sempre difícil, mas enfim, eu gosto da escrita, gosto da conversa com os leitores, gosto do feedback das leituras, das resenhas, de conversar sobre literatura. Bom, e assim como toda profissão, tem as coisas que são difíceis, que estressam, que angustiam, né? Me conta uma coisa, para a gente poder aproveitar bastante essa fala aqui. Sobre esse livro, Literatura e Matemática, ele foi o tema do seu doutorado. Exatamente. Né? Que é que você consegue... Porque a gente acha que as coisas são separadas e, na verdade, elas têm muita comunhão, né? Quando você fala que fez matemática, fez engenharia, estava na área de exatas, passou para literatura, as pessoas se chocam. Eu vi várias entrevistas das pessoas falando como que você está em tantas áreas, mas às vezes elas são até complementares, né? Ou te ajudam, né? A matemática te ajuda no pensamento X para você ir para a literatura e vice-versa. O que é que esse livro de literatura e matemática tem a ver? O que ele fala? Na verdade foram meus estudos, né? Durante 4 anos, né? Que eu fiz aqui na França. E esse livro também ele é conjugado, ele é casado com o meu livro, talvez que seja o mais vendido, que se chama O Enigma do Infinito, que é uma versão para jovens, uma versão mais palpável, palatável do literatura e matemática, né? Então a ideia é justamente pensar nos argumentos, ideias, estruturas e conceitos matemáticos que foram aplicados na literatura. Então, por exemplo, eu comecei meu encanto pela literatura quando eu lia Jorge Luiz Borges. Com 15 anos de idade, eu comecei a ler Borges e eu não entendia nada, né? Tem 30 anos que eu estudo Borges, tem 30 anos que eu continuo sem entender. Deus, ainda vou entender um dia, será? Acho que não, e desconfie se alguém falar que entende a obra completa do Borges. Mas enfim, e quando eu lia Borges, quando eu estudava Borges, eu sabia que o Borges estava tratando de elementos matemáticos, mas eu não sabia como era possível que isso fosse feito, né, dentro da literatura. E eu cheguei no doutorado, fiquei com esse Borges guardadinho e conheci um outro grupo de literatura
Potencial, que chama, que é um grupo de literatura francês, que pensa em aplicar ideias matemáticas para fazer literatura. Bom, a gente tem, por exemplo, sonetos. Sonetos são estruturas matemáticas e é um poema, né? A gente tem, por exemplo, a Divina Comédia, a Torá, Goethe. Eles compõem textos totalmente ritmados, então há uma estrutura matemática por trás. A mesma coisa a música ela é toda matemática também. Então esses elementos são estudados, essas estruturas são usadas nesses escritores, como Ítalo Calvino, que foi um membro desse grupo, Oulipo, Georges Perec, que é um cara que eu trabalhei bastante, que é um escritor francês maravilhoso, Raymond Queneau, enfim, esses caras usaram de estruturas matemáticas para fazer a literatura. Já o Borges, ele, na década de 40, ele leu um livro que era um super best-seller da época na matemática, chamada Matemática e Imaginação, e a partir daquilo ele se encantou tanto com os enigmas do infinito, os paradoxos, os conjuntos contáveis e não contáveis, a ideia da impossibilidade de você alcançar os números, a ideia de você pensar em números reais, imaginários, irracionais. Então, a partir das ideias e conceitos do infinito, o Borges resolveu usar isso dentro da literatura dele. Então é muito bonito. Então, literatura e matemática e o Enigma do Infinito falam sobre esses escritores, Borges, Perec, Ítalo Calvino, Lewis Carroll. Lewis Carroll é o pai, o pai do Alice no País das Maravilhas. Ele que escreveu o Alice no País das Maravilhas. E o Alice no País das Maravilhas é um livro de matemática e lógica, porque o Lewis Carroll era matemático e lógico. E ele escreveu esse livro para ensinar, entre aspas, crianças ou jovens a respeito da lógica do nonsense. Então, esse livro, por exemplo, eu trato muito dele, eu escrevi o prefácio de uma nova edição que saiu agora. Então, eu gosto muito de pensar na lógica, na lógica do nonsense, no Alice, nesses livros e nesse universo, e eu trago nesses meus 2 livros. É interessante que a gente precisa muito disso no dia a dia, porque a gente está perdendo muito, nas escolas, inclusive, o pensamento lógico, A gente já está perdendo o acesso à leitura. Muitas vezes o jovem já não tem mais esse gosto pela leitura. Isso não é uma lamentação, é uma constatação, A gente teve uma pesquisa recente falando que os estudantes brasileiros são os menos criativos, ou estão entre os menos criativos, e a gente precisa de referencial mesmo, E aí quando você fala da literatura com matemática, o provocar esse pensamento lógico, isso deveria ser algo que a gente trabalha desde cedo, porque você começou a ler muito cedo. Qual foi a sua maior influência? Família? Meu pai sempre foi um grande leitor, então, todas as famílias têm suas questões lá, e meu pai, enquanto as coisas aconteciam, ele ficava lá lendo, tranquilo. Então aquilo sempre me chamava atenção, Uhum. Ele até me falava para eu ler, mas enfim, as coisas que os pais falam, muitas vezes a gente não escuta. Mas ao ver aquele exemplo, que ele lia tranquilo, com um olhar sereno, uma calma, e às vezes a gente o chamava e ele nem... Ele estava no mundo do livro. Demorava para responder, Inclusive agora, ano passado eu publiquei um livro com o meu pai, que em 2017 meu pai, inspirado pela minha obra, ele falou, eu vou escrever um livro também. Mas ele não havia escrito nada ainda? Não, só que ele... publicado? Também nada. Só que aí o que ele queria? Na verdade, ele queria me contar a história dele, Porque, enfim, a minha família viveu um trauma lá quando o meu bisavô veio para o Brasil, a minha família toda é judaica, então foi sempre muito perseguida. Meu bisavô foi assassinado num pogromo. Um pogromo é o que aconteceu exatamente no dia 7 de outubro do ano passado. Isso acontecia com grande frequência na Europa. Muitas pessoas eram mortas, estupradas, enfim. E aí, só que essa história perpetuou em silêncio na minha família. Então, meu pai, a relação dele com o pai dele foi uma relação sempre muito silenciosa. Meu avô era um cara muito reservado, fechado, eu nunca soube da história. Enfim, em 2017, meu pai resolveu contar algumas histórias dele, algumas memórias dele próprio e do meu avô também. E aí, enfim, eu falei, pai, mas para fazer uma literatura você tem que reescrever. Ele falou,
Isso eu não vou fazer. Isso Bom, você faz. Isso em 2021, né? 2020 viemos todos a encarar a possibilidade real da morte, né? De uma morte em massa. Aí eu falei, eu vou pegar esse livro do meu pai e vou trabalhar. E aí eu trabalhei esse livro do meu pai, com meu pai, transformei esse livro, na verdade sou eu escrevendo as memórias do meu pai, na voz do meu pai, contando a história da família, e nós dois assinamos. O livro se chama Meu Pai e o Fim dos Judeus da Bessarábia. Então, esse livro é super querido, né? E é um livro, enfim, que eu conto a história, né? Que nós contamos uma história, nós dois assinamos. Enfim, e ele é um livro que trata desse meu novo projeto literário, que é esse projeto da escrita, da transmissão do trauma e da transmissão silenciosa, dos silêncios, né? Acho que todas as famílias têm isso, né? Essa dificuldade de conversar, essa dificuldade de nomear, de falar. Em famílias, sobretudo, que tiveram traumas, né? Então eu trato disso no Meu Pai e O Fim dos Judeus da Bessarábia, trato disso num livro que se chama Herança, que é um livro que fala sobre o trauma geracional. Então eu trago 3 gerações de mulheres e como elas trabalharam, conversaram, exploraram o trauma da avó, que passou para a filha e passou para a neta, sem nunca ter sido dito, mas ter sido, né, recebido por meio, através do silêncio. Trato disso também no As Coisas de Que Não Me Lembro Sou, que são justamente as coisas que a gente não se lembra, mas que são marcadas e marcam a gente. Que formam, né? a gente mesmo, né? E nesse último livro que se chama Nunca Vou Te Perdoar por Você Ter Me Obrigado a Te Esquecer, né? Então eu digo que esses 4 são a tetralogia da transmissão pelo silêncio, que é o meu novo projeto, né? Que agora finalizou a tetralogia, né? Com esses 4 livros. Então eu A gente tem muito isso em Minas, né? As pessoas, a gente teve uma escritora que falou sobre essa questão do silêncio, os mineiros amam em silêncio, né? Que às vezes não sabe falar eu te amo, mas que demonstram de outras formas. O silêncio, ele é poderoso, né? Para poder ensinar também. Na verdade, o silêncio, né? Ele se transmite muita coisa, né? Talvez o que a gente estuda nessas questões do trauma transgeracional é que quando as pessoas conversam, quando as pessoas elaboram, há uma tendência maior a romper o trauma, né? E se a pessoa não fala, né? Se a pessoa esconde achando que daquela forma ela não vai passar aquilo, o que a gente percebe é que é justamente o contrário, isso perpetua por várias e várias gerações. Ok. Agora nós vamos falar do infantil, ou dos infantis. Vamos lá. Eu falei sobre a Dona Ivone Lara e o sonho de sambar e cantar. Você falou comigo que já tem outros 2 anteriores que você fez infantis, que são sobre... Fala pra mim quem foram as personagens. Então, durante a pandemia, né, eu falei assim, puxa, eu não vou escrever livro adulto Pesado, não, né? A vida já tá pesada demais, respiro. né? E aí eu já tinha o Enigma do Infinito publicado, foi adotado por várias escolas, e aí eu resolvi... Eu acho que a grande questão da literatura juvenil, infantil, mas que é uma literatura para todo mundo, meus livros são lidos por todos, né? É justamente a possibilidade, o convite ao lúdico. Então eu resolvi, durante a pandemia, fazer um projeto de biografias. Então eu resolvi biografar pessoas interessantes, importantes, mas com um olhar, né? Apesar das histórias serem pesadas, um olhar leve, lúdico. E aí eu fiz esse projeto, que está começando a sair agora os livros, né? Então o primeiro que eu escrevi, que foi publicado, se chama Mary Anne e o Pum dos Dinossauros. Mary Anne era talvez a mais importante paleontóloga que descobriu, de fato, a origem dos dinossauros, mas ela teve as descobertas roubadas pelos homens, pelos cientistas. E aí eu conto a história dela, que é uma história que está sendo resgatada muito recentemente. Ela é lá de 1850, na Inglaterra, enfim. Então eu conto essa história de uma forma muito, muito leve. E é muito interessante porque esse narrador, ele põe o dedo na ferida. Não é um narrador biógrafo adulto que fica se exime de comentários e pensamentos. Esse narrador, ele coloca o dedo. Isso você não poderia ter feito, né? E aí logo em seguida eu fiz o livro que para mim, o livro mais importante da vida é o Grande Sertão Veredas. E eu sempre tive esse carinho, afeto. E aí resolvi escrever também a biografia do Rosa e do Riobaldo. Rosa Riobaldo, né, do personagem do Grande Sertão Veredas. Esse livro se chama As Fábulas do Fabuloso Fabulista Joãozito.
E agora, como você disse, acabou de sair a história da Ivone Lara e o sonho de sambar e encantar, né? Por quê? Por que Ivone Lara? Então, a Ivone Lara também, né, talvez tenha sido foi a mulher negra a ter 2 cursos superiores numa época que ninguém tinha. Ela, né, viveu muitas lutas, ela foi muito importante pela luta antimanicomial ela trabalhou junto com a Anísia da Silveira, mas ela que trouxe a música terapia, a arte terapia. Legal. Meu irmão é, né, uma pessoa com deficiência, então eu sempre acho super importante esse afeto e carinho que a música terapia e a arte terapia trazem. Isso a gente deve a Ivone Lara. E é engraçado que a gente não faz essa ligação dela com a Anísia também, né? Muitas das vezes, porque até no filme, que tem um filme Anísia, a Voz da Loucura, se não me engano, No Coração da Loucura, não tem nenhuma citação sobre o papel da Ivone Lara ali, né? Então, é justamente isso que o livro traz, resgata, que é tentar, né, a gente tem que estar empenhado nessa luta antirracista, de resgate mesmo, de não apagamento, então, né? a música terapia, a arte terapia se deve a Ivone Lara. Maravilha. A Anísia estava lá, mas todo mundo foca na Anísia, né? Enquanto a Ivone, porque a Ivone Lara, em teoria, eles dão um foco só no samba, né? Uma das maiores sambistas de todos os tempos, mas ela teve essa vida muito importante que eu trago no livro, que eu dou um olhar especial para essa luta antimanicomial, para essa formação dela, para essa história da vida dela, e também quando ela começa a escrever sambas e ela não pode assinar, porque o mundo não permitia que uma mulher assinasse um samba, então o primo tinha que assinar para ela. Enfim, só depois dos 60 anos que o mundo começa a reconhecer e aceitar esse tipo de coisa, o que é terrível, né, a gente pensar, né? Primeiro uma mulher negra que teve toda essa questão, depois uma mulher no samba, enfim. Então esse livro fala de uma forma lúdica e leve tudo sobre a nossa querida... Que é maravilhosa mesmo. Tem uma escritora que ela eu acho que ela é norte-americana, pintora na verdade, eu não vou saber o nome dela, não vou lembrar, mas tem um filme traduzido aqui no Brasil chamado Grandes Olhos. E ela pintava os bonequinhos dela com os olhos muito grandes. E quem assinava os quadros era o marido. E aí eles foram ao júri, e aí é um spoiler do filme, tá, gente? Eles foram ao júri, e aí o juiz resolveu fazer o seguinte: olha, não tem como definir isso. Tragam as telas e vamos pintar aqui na sessão, no júri. E aí eles pintaram. O que o homem fez? Nada, ele não sabia. E aí foi dado a ela o reconhecimento por todos aqueles quadros que foram vendidos, né? E que ela não tinha esse reconhecimento. E olha como a gente tem um apagamento muito grande em diversas áreas, né? Você está trazendo 2 aí, especificamente. Mas se você for, né, continuar pesquisando, tem um monte para falar, né? Então essas biografias que vão sair outras, né, são 3, né, em breve vai sair também a da Marie Curie, que é uma a maior cientista, maior cientista de todos os tempos. Prêmio Nobel, né? 2 prêmios Nobel. Depois vai sair também da Hannah Arendt, que também é uma figura super, né, complexa e que trabalhou com um tema que eu acho que hoje também é muito pertinente à nossa sociedade, que é a banalidade do mal, né? Enfim, então são temas, são figuras muito importantes, mas que foram combatidas não pela ciência que estava fazendo. A Marie Curie não foi combatida pela química e física que ela estava descobrindo, né, contribuindo pelos elementos que ela descobriu, não, mas ela foi subjugada por ser mulher. Então, né, o próprio prêmio Nobel, quando concede para ela o segundo prêmio Nobel, o primeiro eles concedem para o marido. E aí depois o marido fala, mas quem fez foi ela. Aí eles dão para os 2. O segundo dão para ela e falam assim, melhor você não vir pegar não, porque você teve um caso com um homem casado. É um absurdo, né? E o que ela tem a ver com isso? A Hannah Arendt também, né? Uma das filósofos mais importantes que estão trabalhando com temas terríveis, ela é xingada por ser mulher, né? Pois então... o dela eu quero ler para você ver aquele dedo lá na ferida, porque esse aí muitas vezes é necessário colocar esse dedo na ferida e as pessoas às vezes se esquivam, né, de fazer isso. Então tem um olhar realmente distante, faz aí en passant, mas não traz de fato o que aconteceu, né? O que de fato tem que ser falado. Ô Jacques, a gente vai então encerrar essa nossa conversa, te agradecendo muito por participar aqui com a gente, falando que o seu trabalho é um trabalho essencial para que a gente possa fazer igual seu pai fazia, né? Descobrir novas viagens, entrar por novos mundos, porque a literatura nos proporciona isso. E eu queria que você, para que a gente pudesse encerrar,
falasse aí sua última fala, sua última mensagem, mas deixasse também pra gente um contato, onde que a gente pode fazer contato com você, como adquirir os seus livros, porque nós falamos de alguns, tem outros diversos que, né, as pessoas podem conhecer, então a palavra é sua. Bom, foi um prazer, uma alegria conversar. Eu sempre digo que falar sobre literatura é o que me dá mais prazer. Então, obrigado pelo convite. Bom, eu estou sempre nas redes sociais, né? Então podem me seguir lá, @JacquesFux. Meus livros vocês acham online também, né? Nas livrarias digitais, nas livrarias mineiras aqui lá da Savassi, né? Genipapo, Quixote. Ótimo. Vocês sempre acham meus livros também, comigo também, se quiserem autografados. Bom, estou sempre circulando e sempre animado, né? E, enfim, outros livros vão sair em breve. Agora está no forno um que eu adoro também, que mistura literatura, matemática, paradoxos, que se chama Um Labirinto Labiríntico. E aí, os títulos também são maravilhosos, são maravilhosos. E aí eu coloco Borges e o Minotauro nesse labirinto. Gente, mas é muito viagem, né, para poder fazer porque você mistura muita coisa na literatura. E isso deixa você motivado, né, a escrever, e as pessoas elas vão tendo uma descoberta fantástica, porque não é pegar uma coisa do início ao fim, mas é uma mesclagem, né, de várias coisas que te deixam bem mais ricos. É isso mesmo. Eu acho que o escritor é isso, é o cara que gosta de beber, abraçar todo o conhecimento. Então, ele gosta da matemática, da biologia, da arqueologia, da paleontologia. Eu sou esse cara, né, que gosta da antropologia, gosta de tudo, né? Por isso que o Antiterapias tem tantas ideias do que eu queria ser e hoje eu estou realizando todas elas, escrevendo um livro sobre paleontologia, sobre samba, sobre labirintos, enfim. É isso. Ô, gente, olha, obrigado por vocês ficarem aqui com a gente e encontramos no próximo programa Contra a Capa.